Bem, aqui então nós vamos entender alguns mecanismos que ocorrem nas plantas adaptadas a ambientes salinos, a ambientes com solos secos, a ambientes com baixas temperaturas e naqueles onde a água está totalmente congelada, em que ocorre o fenômeno da seca fisiológica, que significa o quê? A água está presente no ambiente, mas não está disponível para a planta, porque não está na forma líquida. Então, resumindo, através do ajuste osmótico, as células são capazes de acumular uma grande quantidade de solutos e sais que vão tornar o seu potencial hídrico mais negativo e impedir a saída de água das células para o meio externo, mantendo as células hidratadas o tempo todo e garantindo até a entrada de água, porque as células ficarão com o potencial hídrico sempre mais negativo do que o potencial hídrico do meio externo. Então, esse mecanismo de ajuste osmótico, ele é considerado um mecanismo de resistência das plantas a ambientes salinos ou a ambientes desérticos. E uma outra coisa interessante também é que esse acúmulo de solutos, eles podem também fazer com que a planta seja mais resistente a baixas temperaturas. Por quê? A concentração de solutos dentro da célula aumentando vai alterar o ponto de congelamento do suco celular. Por quê? Porque soluções muito concentradas, elas vão entrar em congelamento em temperaturas muito mais baixas do que plantas que apresentam um suco celular mais diluído. Então, o ajuste osmótico, esse acúmulo de solutos, ele também é responsável pela sobrevivência das plantas em ambientes de temperatura extremamente baixa, onde a água não está disponível para os vegetais porque ela está congelada. Então, eles vivem situações de estresse hídrico semelhantes às situações de estresse hídrico que acontecem com as plantas de deserto. E então a gente poderia perguntar: por que será que o acúmulo de solutos no suco celular faz com que as plantas resistam a baixas temperaturas? Simplesmente porque quanto mais solutos tiver naquela água presente no suco celular, mais os solutos dificultam que as moléculas de água se encontrem para formar os cristais de gelo. Então, é por essa razão que a solução concentrada no suco celular faz com que a formação de gelo seja dificultada. E a gente tem que lembrar que o congelamento do suco celular basicamente vai levar a uma expansão do volume celular e vai acabar arrebentando as células. Então, tendo o suco celular mais concentrado, vai possibilitar que não se formem cristais de gelo no interior das células e que as células resistam baixíssimas temperaturas sem sofrer nenhum dano. No caso das plantas resistentes à seca, elas podem acumular os solutos compatíveis, como os aminoácidos, no caso da prolina, os álcoois de açúcar, como manitol e sorbitol, e compostos quaternários de amônio, como a glicina betaína.
Então, esse acúmulo pode acontecer tanto no citoplasma como nos vacúolos das células vegetais e é chamado de ajuste osmótico. Então, ele faz com que o potencial hídrico total da célula, principalmente devido ao potencial osmótico, fique muito negativo. E isso favorece a entrada de qualquer molécula de água que estiver passando no espaço intercelular e, ao mesmo tempo, impede a desidratação, ou seja, o potencial hídrico muito negativo dificulta a saída de água da célula e, com isso, mantém as células hidratadas. Bem, aqui no caso das plantas que resistem a condições de temperaturas bem baixas, que é então o resfriamento, mas sem o congelamento, algo semelhante acontece com relação ao que nós vimos para as plantas resistentes à seca. Então, aqui nós temos a ativação de genes que codificam para enzimas de biossíntese de lipídios, de açúcares, de solutos compatíveis que vão aumentar a concentração do suco celular, né, no interior da célula, podendo então impedir a formação de gelo dentro da célula, eventualmente, ou então impedir a saída da água da célula para o meio externo na eventual formação de gelo nos espaços intercelulares. Além disso, essas plantas também podem ativar genes que codificam para proteínas crioprotetoras, que vão ter um papel de crioproteção das proteínas mais importantes para o metabolismo da célula vegetal. Bem, aqui no caso das plantas que são expostas a temperaturas, por exemplo, de menos 40 graus centígrados, temos novamente o papel importante do acúmulo de solutos no citoplasma e no vacúolo, que vão abaixar o ponto de congelamento da água no interior da célula. Então, a água pode permanecer na forma líquida mesmo em temperaturas de congelamento. Além disso, essas plantas podem produzir proteínas anticongelantes que vão limitar o crescimento dos cristais de gelo e também, como nas plantas resistentes ao resfriamento, podem produzir as proteínas crioprotetoras, que daí vão manter a integridade das moléculas, principalmente de enzimas que são importantes para o metabolismo do vegetal.